Os 10 Mandamentos, que tem o título, me parece que é em inglês, parece que é Ten Mandaments. Um filme muito bom. Lá no final, Moshe diz assim, ele com a barba bem grande, ele sabendo que ia subir ao Monte Nebo, ia subir ao Monte Nebo e seria, sua vida seria ceifada da terra, ele disse, disse semana da Yahushua, ide por muitas nações do mundo e proclamai a liberdade. Ide por muitas nações do mundo e proclamai a liberdade. Esse relato consta no escrito da biografia de Moshe. A biografia próxima de Moshe, ele termina com essas palavras que não está relatado em Deuteronômio, nem nos escritos que vocês conhecem. Mas no escrito sobre ele, tem esse relato, ele dizendo lá, ide por muitas nações e proclamai a liberdade. Por que proclamar a liberdade? Porque ele era um homem famoso, um guerreiro, um homem de alta relevância, foi criado com pompa real no palácio do Peró, que o povo chama Faraó. Ó, o Jota entrou, Shabbat Shalom, irmão Jota. Muito bem. Tá difícil, não tá? Deve ser a internet, irmão Jota. Deve ser a internet. Viu? Nós pedimos desculpa por isso. Fique à vontade, fique à vontade. Que assim seja. Aleluia. Que assim seja. Então, irmãos, quando nós assistimos esse filme, Os 10 Mandamentos, foi um dos melhores dos que foram feitos. Esse foi feito em 1956. Eu recomendo que os irmãos assistam, porque nele tem uns 90% de verdade. Nós vemos ali o sofrimento que passam os escravos. A mãe de Moshe, que traduziram Joquebed, que é Yoqueved, segundo o original, Yoqueved está engraxando umas pedras para facilitar, para que a força de cavalo e de escravo, aquelas pedras dos monumentos da Avenida das Esfinges e a cidade de Pitom seja edificada. E a roupa dela, o manto, ele fica preso numa pedra. Está lá no filme, não assiste, porque é muito bonita a cena. Aí ela sabe que o seu filho de criação está visitando aquela obra. Ele está mais ou menos a uns 100 metros dali. Quando o manto dela prende na pedra, um dos homens diz, pare a obra para tirar essa... Ele diz, é apenas uma velha, deixa que ela morra, é apenas uma velha. Aí ela chamou a jovem Lilian e diz a ela, chame o príncipe. Aí ela diz, Ramsés, ela diz, não, o príncipe Moshe, que era o filho dela. Aí, nisso, Yehoshua está fazendo as esculturas dos ídolos egípcios, e ele vê lá embaixo a confusão, e ele desce por uma corda, é dominado pelos soldados egípcios, para ser espancado. Mas por enquanto não é. Aí nisso Lilian corre, encontra Moshe, aí chega onde ele está assim e diz, beija a mão dele e diz, Clemência, meu príncipe. Aí ele diz, o que te fizeste tu? Ela diz, eu não, mas eu peço por uma velha chamada Yoqueved. Aí é a mãe dele. Ele corre, chega lá, ela está já morrendo, aí ele, para a obra, parem a obra, todo mundo para a obra do príncipe, né? Todo mundo para a obra, e aí ele olha para ela e diz, estás muito velha para trabalhar, ó nobre anciã. Ela diz, mas eles não têm piedade de mim, meu príncipe. E nisso ele vai, pega a espada do capitão do exército egípcio e corta o manto dela e liberta ela. Esses relatos aí não estão nessas escrituras que nós conhecemos, mas no escrito do justo tem esse relato. Em outros escritos que foram tirados, tem todos esses relatos. O filme foi muito bem pesquisado para colocar essa cena, porque tem esse escrito, eu tenho esse escrito aqui comigo. E ela é libertada, e Yehoshua, que ia sofrer também, que o povo chama Josué, ia sofrer lá uma rebordosa, levar um bocado de chibatada. Moshe também o isenta, dá o indulto a ele. E na hora, o povo reclama que está com fome,
ele e a Yoshua diz que estão de barriga vazia, comendo um pouco, não pode produzir muito, e diz que os ídolos egípcios têm uns templos cheios de cevada e trigo. Aí Moshe olha e diz, distribua o trigo com o povo, porque ídolo não come nenhuma semente. Aí eles vão lá no celeiro, quebram, arrebentam tudo e ganham comida. E Moshe é perseguido porque faz esses atos de benevolência. Nós vemos como ele sofre como escravo. O próprio Moshe, mais na frente, ele descobre, né, que é filho de escravos hebreus. Daí ele resolve ir na casa daquela mulher que ele tinha libertado, que se não fosse ele, ela tinha morrido esmagada pelas pedras. Ele vai na casa dela e chega próximo dela e diz, jure pelo esse seu ser, no filme dele diz esse Deus, né? Por esse seu Deus aí, que você não é minha mãe. Aí ela olha para ele e diz, aí vai dizer e diz, eu não consigo. Aí vai e confessa que é a mãe dele. Nisso chega a mãe dele verdadeira, a irmã do faraó. E ela chega, aliás, ela chega antes dele. E ela está mandando eles ir embora. Aí ele também entra e diz que não, ninguém pega carruagem, que não vão sair. Aí ele olha para Yoqueved e diz a ela, jure pelo seu Deus que você não é a minha mãe. Aí ela diz, não posso, porque era, né? Aí ela chora. Antes ela diz, se você fosse meu filho, para querer negar, né? Você não estaria nesses trajes, você estaria com as costas retalhadas pelo chicote do feitor. E diz também, meu filho seria um escravo e você é um nobre. Aí ele vai e diz, jure pelo seu Deus que você não é minha mãe. Aí ela diz, não posso. Aí chora. Aí quando aparece Miriam, Miriam diz, eu sou Miriam, sua irmã. Aí o outro aparece e diz, eu sou Aharon, seu irmão. Aí ele diz à mãe dele, vou ficar por aqui até descobrir o que tem a ver a minha pessoa. Aí ele fica, dormiu no chão, praticamente na casa da mãe dele, que não tinha cama para dormir e tal e tal. Os irmãos queriam oferecer a cama, mas ele disse, não, eu fico no chão. Dormiu no chão. E no outro dia foi para o barreiro de lama. Esses escritos que nós temos não diz isso. Mas ele virou escravo, literalmente escravo. Foi vestido em roupa de escravo, chegou no barreiro de lama, estava lá. Aí, quando ele está no barreiro de lama pisando o trigo, com a palha do trigo, cortando os pés, pisando o barro para fazer os tijolos, um velhinho já perto de 90 anos, e o soldado egípcio pisa o barro, o bode velho, zombando dele. Aí o velho pegou, diz alguma coisa lá com o soldado egípcio pega uma lança, joga nele, aí fura ele. Quando fura ele, que ele vai caindo morto, Moshe abraça ele, e ele diz a mesma frase que a mãe de Moshe diz, que eu esqueci de dizer para os irmãos. A mãe de Moshe olha para ele e diz, depois que tudo isso ela diz, antes de morrer, os meus olhos contemplaram o libertador. E aí já está próximo dos 400 anos, 300 e alguns anos, que Moshe vai agir. E o faraó, ele tinha dito antes ao seu filho, olha, há lendas que tem um libertador para libertar o povo. Não seria o povo de Israel? Ele diz, não, eu conto os meus inimigos pelas espadas que possui. Não por número de escravos. Escravos a gente domina. Aí, quando Moshe dá comida ao povo, e liberta a mãe dele, aí o Ramsés, o irmão dele, que torna-se faraó posteriormente, começa a perseguir ele. E Datã, cobra venenosa, é espião do príncipe egípcio. Ele é mais aderente da cultura egípcia, das práticas dos egípcios, do que das crenças do povo hebreu. E aí ele vai, chega para o príncipe Ramsés e diz, olha, quem matou Baquer, que essa escritura também não diz o nome do arquiteto que Moshe matou, mas o nome dele era Baquer. Quem matou Baquer, o arquiteto, quem foi? Ele disse, né? Foi Moshe.
Aí Ramsés vai lá, captura ele, e o faraó está reunido com um monte de convidados, e ele chega para o faraó e diz: olha, eu capturei o libertador. Você não perguntou a mim se ele fosse uma lenda, trouxesse numa garrafa. E se ele é um homem, traga amarrado à minha presença. Aí Ramsés bateu com as mãos, fez um sinal assim, ó. E abriu os portões da real, onde fica o trono real, e entraram com Moshe amarrado. Com uma madeira, uma vara amarrada com as correntes. No que Moshe entra, aí o faraó olha para ele e disse: eu lhe criei como filho, por que você me trairia? Ele disse: não, faraó, eu não lhe traí. Você é o libertador? Ele disse: não, eu não sou o libertador, porque para libertar o povo precisa mais do que um homem, tem que um Elohim, um ser todo-poderoso agir. Mas aí Ramsés apresenta provas de que ele matou o arquiteto. Aí o faraó diz a ele: olha, julga ele tu mesmo. Aí Ramsés leva Moshe até a divisa da Etiópia, que é a antiga Cuxi, na época era Cuxi, hoje é Etiópia, e deixa Moshe lá. Quando ele deixa Moshe, ele diz a ele: está aqui meu ex-irmão, aqui um reino de escorpião, toma o seu cajado, reine sobre os escorpiões. Aí olhou para um soldado da escolta e disse: dá a esse hebreu pão e água para um dia de jornada. Aí disseram: um dia de jornada? Ele vai levar mais de 40 para cruzar esse deserto. Ele disse: bom, se ele morrer, não é culpa minha, é desse seu Deus, desse seu Elohim sem rosto que ele serve, esse Elohim dos hebreus. Disse: tome aqui o pano que a sua mãe verdadeira levou no cárcere enquanto você estava dormindo, tome para você se agasalhar no deserto. Aí ele entregou aquele manto hebreu a ele, e ele aí seguiu jornada. Muita gente pensa que Moshe foi logo direto aonde estava o homem que o povo chama Jetro, que é Itron, onde estava Tziporá e suas 6 irmãs. Não, Moshe seguiu um rumo à Etiópia, que era Cuxi na época. Eu não vou me alongar muito sobre a história de Cuxi, vou só dizer que Moshe foi para Cuxi, passou longos anos em Cuxi, que ele saiu jovem. Quando ele chegou lá, quando ele de Cuxi saiu e foi para o deserto de Midian, que conheceu Tziporá, conheceu Itron, que ele defendeu elas no poço, né? Ele já era um homem de mais de 50 anos. Porque quando ele voltou com 83 anos. Quando ele voltou para o Mitzray, que o povo chama de Egito, para libertar o povo, um povo que passou 400 anos escravo, sofrendo as maiores atrocidades, como eu já mostrei, algumas histórias que os irmãos não sabiam. Bom, aí ele vai para Cuxi. Quando chega lá, ainda jovem, menos de 30 anos, o rei Quiquinos tinha falecido. E a rainha, que eu não lembro o nome agora, ela tentou ainda casar com ele. Mas ele não quis, porque ela era idólatra. Ele tinha saído da idolatria. Ele tinha já o pensamento de adorar um ser único e não fazer ídolo para adorar, ser idólatra. E ele não quis casar com ela de maneira nenhuma. Porém, com muito tempo depois, ele tem que sair de Cuxi e ele vai rumo ao deserto novamente. É quando chega lá no deserto de Midian e encontra aquele que disse assim às suas filhas. Quando ele chegou no poço, elas estavam sofrendo rebordosa dos apacentadores das ovelhas que disseram assim a elas: olha, nossas ovelhas não sabem ler. Você diz que aí tem a sinete, o sinal do seu pai Itron, mas nossas ovelhas não sabem ler. Zombando dela, né? Tava água a elas. Aí empurraram elas. Aí Moshe estava dormindo perto assim, né? Numas árvores, na sombra das árvores. Moshe levantou e disse: tem direito quem chegou primeiro. Aí pegou o cajado que ele estava com ele na mão, que ele tinha guardado desde o tempo do Egito, do Mitzray, e lutou com aqueles homens. E elas chegaram em casa e disseram ao pai: olha, um homem assim, um homem que tem a aparência de um egípcio, ele nos defendeu. Aí ele chama ele para comer. E ele
educadamente, quando chega, diz: saúde, paz e prosperidade. Itron, sheik do Sinai. Sheik era um carro grande, viu, irmãos? Ele era um sheik do Sinai, um homem que tinha grandes posses, muitos rebanhos, tal e tal. E ele já saudou dessa maneira, né? Aí quando Itron escutou aquela saudação, esse homem é culto. Então aí, com o tempo, nós sabemos que ele casa com a filha com Tisiporá, que era a filha mais velha, tal e tal. E ele é mandado escolher, é feita uma dança, para que ele ache a que mais interessa a ele. Ele na hora não se interessa por nenhum, mas só estão 6 na dança. E Tisiporá está lá fora, noite de lua, ele vai, sai e ela pergunta: qual você escolheu? Ele disse: não, nenhuma, porque meu coração ainda está preso em outro lugar. Mas aí, conversando com ela, acaba se namorando, como nós sabemos, casa e volta para o Mitzrai. Mas antes de voltar ao Mitzrai, ele está na montanha, apacentando o rebanho na montanha sagrada, próximo da montanha sagrada. E a montanha trovejando, Tisiporá diz, olha para ele e diz: olha, aquele que não mostra o seu rosto está naquela montanha. Aí certo dia, pouco tempo depois, certo dia, ele escuta os cachorros latindo em uma subida de umas pedras. Ele vai ver de perto e é Yehoshua. Aí Yehoshua chega perto dele e diz: agora sim estou vendo o rosto do libertador. Ele diz: que libertador? Aí ele não dá muito caso, e nisso ele escuta os trovões na montanha. Aí ele diz: Tisiporá, dá comida a esse homem, que ele vem de uma longa jornada e ele é escravo. Quer dizer, o camarada vinha de uma longa jornada da escravidão, atrás daquele, buscando aquele que poderia libertar o povo. Bom, ele vai e sobe a montanha. Quando sobe a montanha, nós sabemos que lá o Todo-Poderoso se apresenta a ele e diz: tira as sandálias dos teus pés, que esse lugar é terra sagrada. E aí, ele pergunta a ele: qual é o seu nome? Quando eu for ter com os filhos de Israel e disser que o Elohim dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacov, me enviou. Se ele me perguntar qual é o seu nome, isso está, esse relato, no Compêndio do Justo, também está no Shemot, que é conhecido como Êxodo. Então, irmãos, isso é capítulo 3, versículo 13 a 15. No versículo 14, ele diz: Axé, R-E, Axeri. A tradução é: serei o que tenho sido, ou serei o que era. Ele não disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, uma tradução vilipendiada, que não tem a palavra ani dentro do versículo. Eu tenho aqui várias torás, em todas elas tem o texto escrito dessa maneira. A tradução certa é: serei o que tenho sido, ou serei o que era. Então, nunca é eu sou o que sou está errado. Aí no versículo 15 ele disse: Iahavehu, este é o meu nome para sempre. É assim que devo ser chamado de geração em geração. Então, no versículo 15, quando alguém disser que o Todo-Poderoso nunca revelou o nome dele, você diga: sim, ele no começo disse que seria o que tinha sido. Mas no versículo 15 ele disse, porque na sua versão aí tem Senhor, mas Senhor não é nome, inclusive é uma tradução para o fenício de Baal. A tradução de Senhor é Baal em fenício. Então, no 15, o versículo 15, ele revelou o seu nome. E aí nós sabemos que ele disse a ele: olha, eu vi o sofrimento do meu povo e te enviarei para que tu os liberte. Aí ele foi e disse: quem sou eu para que eu possa libertar o povo? Ele chegou a dizer: envia o intermediário que quiseres, o emissário que quiseres. Porque ele disse: eu sou vagaroso de língua. Não, que ele não era um bom, Moshe não era um bom discursante, não era um bom orador, não falava com desenvoltura. E Yahvé olhou para ele e disse: olha, quem foi que deu a boca ao homem? Não fui eu? Eu sei que o teu irmão, que vai vir a ti no deserto quando saíres daqui, olha, profetizou o que ia acontecer. Ele fala bem: tu serás como um Elohim na terra, e Aharon, teu irmão, será o teu profeta. Que Aharon falava melhor do que Moshe. Bom, aí nós sabemos que quando chega no deserto, Aharon encontra-se com ele, e ele vai falar com o Peró, que o povo chama Faraó. Chega lá, quando ele fala com o Peró,
os castigos do povo começam a aumentar. Ele pede mais tijolos e o povo sofrendo, e o povo sofrendo. A escravidão já era ruim, mas a situação piorou mais ainda. E o povo cada vez mais gemendo sobre a escravidão. Mulheres sendo violentadas, homens sendo assassinados à espada, outros sendo surrados, e por aí vai. Mas aí o Todo-Poderoso disse a Moshe, olha, o faraó não vai dar ouvido a ti. Ele não vai te dar ouvido. Primeiro é preciso que eu mande, muitas Bíblias dizem, eu endurecerei o coração do faraó. A tradução está errada, o Todo-Poderoso mandou ele fazer uma coisa e ele agiu diferente do contrário? Não é assim. Eu agirei de acordo com o coração do faraó. Porque ele foi obrigando ele aos poucos. Não é eu endurecerei o coração do faraó. Não, não é rima. O coração do faraó já era duro por si próprio. Eu agirei de acordo com a dureza do coração do faraó, que já era duro. Quer dizer, ele mandou a Moshe, liberta o meu povo. Agora por que ele endureceu o coração? Para depois o povo sofrer mais ainda. O próprio faraó fez o sofrimento do povo. Bom, aí nós sabemos que Moshe chega lá. Moshe chega lá e pede para Arão, joga o teu cajado no chão. Quando ele joga o cajado, transforma-se em serpente. Aí 2 magos do faraó jogam também os cajados que viram cobras. E a cobra do cajado de Moshe, que é uma naja, cobra preta, da mais venenosa que tem, engole as duas dos cajados dos egípcios, dos magos egípcios. E aí nós vemos o desenrolar das pragas, tal e tal, sabemos de todas. Quando chega na última, que é a morte dos primogênitos, e a Havehu avisa a Moshe durante a tarde, olha, manda marcar os umbrais com sangue. Aí o escrito do justo diz, que está lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há libertação. Aí teve que sacrificar os cordeiros para comer a carne assada, festejando a Pêssah, que é a Páscoa, e o sangue marcar os umbrais das casas para que o Abaddon, que se diz destruidor, aquele que vinha com fúria total para matar todos os primogênitos dos egípcios. E aí nós sabemos que próximo de meia-noite tinha casa que morria 2, 3 pessoas que estavam ali, todos os primogênitos das famílias, e morreram os 3. E o Peró, que o povo chama Faraó, pensava que o seu filho, por ser uma semidivindade, segundo ele, não iria morrer. E Abaddon entrou com a espada furioso e passou no pescoço do filho de Ramsés. E esse foi simplesmente assassinado por justa causa. Morreu. Ele tentou levar eles para o nicho onde estavam os seus ídolos, para ver se implorava e o menino voltava à vida, nada feito. Então, esse povo que tinha trabalhado 400 anos, dado o seu sangue, suor, sofrido muito, aí Moshe vai e diz para ele, olha, diga a todas as israelitas que peça ao seu vizinho objetos de prata e de ouro, e dessa maneira sereis indenizados pelos egípcios. A versão errada diz, sereis e despojarei os egípcios. Despojareis coisa nenhuma, está errado. Despojo é despojo de guerra. Quando o indivíduo ia lá rapidinho, vencia aquela nação, trazia despojo. Ali foi indenização trabalhista. A palavra correta é indenizar, sereis indenizados pelos egípcios. E eles pediam a ele objeto de prata e ouro, eles davam rapidinho tudo. E quando eles se viram com os filhos dos parentes assassinados, e mais as 9 pragas que eles tinham levado em cima dos lombos, piolho, morte dos animais, 3 noites de escuridão, granizo, etc, etc. Sapo, grilo, sarna, gafanhoto, moscas, a água do Nilo transformasse em sangue. E aí o Peró, os seus conselheiros vieram depois da meia-noite um pouco, disse, olha, chama ligeiro esse homem, toda a nação vai perecer, liberta esse povo, gente, não vai ficar nada aqui. Aí nós sabemos que ele manda chamar Moshe e diz, saia ligeiro do meio do meu povo, saia ligeiro do meio do povo e leve tudo, e quando chegar no deserto, ore por mim. Muito bem. Aí Moshe disse, sim, acontecerá segundo a tua palavra. Saiu da frente dele e juntou o povo.
Aí o texto diz no Compêndio do Justo que a Avenida das Esfinges, que não é citada nos outros escritos, a Avenida das Esfinges, que era muito larga, tinha as estátuas do faraó, tinha muita coisa escrito, se viu tão cheia de gente, porque levaram com eles um misto de nações. Muita gente estava lá, escutou falar do homem Moshe, que tinha 1,98 m, era um grande homem. Além de ser robusto, era forte, era corajoso, que para ser líder entre os hebreus tinha que ter coragem, ser humilde, se misturar com o povo e aceitar, sentir a dor do povo, mas ter muita coragem para enfrentar os inimigos. E aí, Moshe sai com o povo, era muito respeitado por todo mundo, e até muitos egípcios o respeitavam. Então muitos dos egípcios resolveram também ir. E andaram, quando eles andam, boa parte, Ramsés Shikar resolve juntar o seu exército, o que sobra do seu exército, e ir atrás do povo de Israel. E aí nós sabemos o que aconteceu. Sabemos que aqueles que eram escravos, que tinham sofrido, mas iam levando pé de tamareira, que eles tinham plantado no Mitzray, que o povo chama de Egito. E o pé de tamareira você planta sabendo que não vai comer daquele fruto, porque ela dá muito tardio naquela época. Hoje talvez com enxerto seja mais rápido, mas naquele tempo você plantava para o seu neto comer, nem para o seu filho. Aí um velhinho vai levando um pé de tamareira e ele diz: estou levando isso aqui, mas vou plantar depois que passarmos a toda a tribulação e chegarmos na terra prometida, para que os meus netos comam. Aí ele cego, o menino olha quando chega lá que o Ramsés vai se aproximando do povo de Israel, aí a coluna de fogo desce, e o menino diz a ele, é o sopro de Elohim que está fazendo isso. O menino diz, uma nuvem está nos separando, uma coluna de fogo. Aí ele foi e disse, é o sopro de Elohim que está fazendo isso. Aí depois o menino diz, vovô, o mar se abriu, o mar está se abrindo. Aí ele novamente diz, é o sopro de Elohim que está fazendo isso. Porque a tradução de Ruá, que fizeram o espírito, deixamos lá com Allan Kardec. O correto é dizer sopro. E muitas escrituras do cristianismo têm a palavra sopro. Pouquíssimas no versículo, em Bereshit, onde tem o espírito de parava sobre as águas. Eu tenho uma versão aqui que tem o sopro, tal e tal, parava sobre as águas. Então nesse filme é usado a expressão sopro, que é o correto, que é o poder de Elohim. É um vento, não é uma terceira pessoa da tal trindade. Mais uma vez eu digo, a trindade são 3 sopros de rãs, deve ser evitado, deixa lá com o cristianismo pagão. Nós não cremos em nada de trindade, cremos no único, Shema Israel, Yahavehu Elohenu, Yahavehu Errad. Isso está dizendo em português, ouve, ó Israel, Yahavehu, nosso Todo-Poderoso, é um. Ele não vira 3, ele só é um. Então, esse que só é um, abriu o mar, e o povo passou a pé enxuto, como sabemos. Aqueles que eram escravos, que sofriam, que tinham levado nos seus lombos o chicote do feitor, como a mãe de Moshe chegou a dizer. Então, irmãos, esses que foram marcados pelo chicote do feitor, agora estavam rumo à liberdade. Eles passam, e quando todos eles, o último passa, com seus animais, e com toda a riqueza que eles receberam como indenização trabalhista, que ali não foi despojo de guerra, foi indenização por 400 anos de trabalho. Eles aí passam, e uma mulher profetiza com muita coragem, começa a cantar e diz em hebraico, Ishhu Vemilhamah. Isso é a tradução, ele é varão de guerra. Isso no final do versículo. Aí ela começa, a Iar do meu pai, isso está em Shemot, que chama Êxodo, capítulo 15. A Iar eu agradecerei. A Iarhu eu louvarei. A Iarruá eu obedecerei.
Aí agora, Yahavehu é o seu nome completo. Está na tradução correta em Shemot, capítulo 15, versículo 1 a 3. Ela usa todas as abreviações do nome. Ela usa Yah, usa Yahu, usa Yahuwah e diz Yahavehu é o seu nome completo. Porque ela sabia que o nome continha 8 letras. 8 letras. Até na medição de Moshe, segundo a Kabbalah da numerologia, a medição de métrica de Moshe, 1,98 m. 1,98. Então, 9 foras, nada. 8. O 8 representa 8 letras, o 8 do infinito, na medição de Moshe. Tem o 1, que o Todo-Poderoso é 1, 9 foras, nada, e 8, porque o nome dele tem 8 letras. Muita gente não sabe disso, você tem que estudar diversos livros para você chegar a uma conclusão de uma verdade incontestável. Porque na numerologia, se os números não existissem, você não tinha como explicar quase nada. A matemática é uma ciência exata. Tudo do Todo-Poderoso é com base na matemática. A matemática explica muita coisa. Não tudo, mas muita coisa. Então, Moshe passa o mar com o povo, sua irmã toca o aduf, o pandeiro, as mulheres e os homens se alegram com danças sacras, coisa pura e cristalina. Não as danças que dançaram quando Moshe subiu a montanha. Ali foram danças profanas, que não trazia nenhum galardão para os seus praticantes, para aqueles que dançaram aquelas danças. Antes, pelo contrário, deram recompensa a Moshe. Porque quando Moshe chega, que encontra o povo cheio de idolatria, ele vai e joga as 2 tábuas, que eram de pedras, mas pedra de safira. Muita gente não sabe disso. Quando ele joga, as pedras se quebram e viram cacos, pequenos cacos. Aí no compêndio do justo, o Todo-Poderoso disse: Moshe, apanha os cacos de safira, que é grande riqueza, é tudo seu. Agora, faça novamente outras 2 pedras para que eu escreva novamente os mandamentos. Aí eles: como eu vou fazer? O Todo-Poderoso disse: entre na sua tenda. Quando ele entrou, estava uma mina de safira e 2 pedras praticamente prontas. Ele só foi puxar, tapitar, tirar, subiu a montanha de novo. Nelas foram escritos os outros 10 mandamentos. Mas Moshe recebeu grande recompensa, porque quando voltou, era um ex-escravo, ex-príncipe, adotado pelos seus argozes, aqueles que perseguiam o povo de Israel. Mas ele era um homem altamente sábio e foi altamente recompensado, porque aquelas pedras de safira que ele apanhou no chão, ficaram os cacos, que ao ter o impacto com o bezerro de ouro se fundiu. E aqui ficou tudo no chão e ele pegou tudo para ele, já era rico, ficou bilionário. Então Moshe era um grande homem. E esse homem conduzia um povo que era escravo, que foram escravos por 400 anos. Mas o texto dizia: eles serão levados escravos por 400 anos e eu julgarei a nação a qual os escravizará. Então o povo de Israel passou atrocidades terríveis no meio daquele povo. Isso nós sabemos. Quando você assiste o filme Os 10 Mandamentos, a versão com Charlton Heston, 1956, você lê o Compêndio dos Justos, você lê a biografia de Moshe, e também esses que nós conhecemos, como Shemot, que chamam de Êxodo, Devarim, que é Deuteronômio, repetição de palavras, o Bemidabá, que era no deserto e colocaram números, Vaikra, que traduziram Levítico, isso tudo é bom, é tudo isso. Porém, os escritos chamados apócrifos dão muitos detalhes que Roma tirou, que o sistema religioso não quer que ninguém pense segundo a verdade, mas deseja que as pessoas sejam escravas do sistema religioso. Mas nós somos livres, como o Todo-Poderoso libertou aquele povo, e um misto de gente naquela época também nos libertou. Nos libertou para a esplendorosa liberdade dos filhos de Elohim, para que possamos proclamar as boas novas, o ensino puro e cristalino. Então aquele povo, irmãos, sendo escravo, foram libertos, tornaram-se donos de suas próprias atitudes. Em Devarim, que chama o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, lá diz: ó Israel,
Não é porque vocês são bonzinhos. Muito pelo contrário, vocês são um povo revoltosos. É porque eu me tenho afeiçoado de vós. Por isso que eu quero a vocês. Quer dizer, muita gente pensa que era um povo bom. Não, era um povo duro. Um povo rebelde. Que muitas vezes Moshe, com toda a paciência, mas eles iam de encontro ao servo do Altíssimo, ao profeta Moshe. E um homem investido de poder. Certa feita nós sabemos que foi mandado colocar o tabernáculo. Pedras enormes com 4, 5 metros para ser levantado. E o Moshe botou aquilo aí para o povo fazer a tenda. Vieram aqueles homens de força, tentaram. Aí Moshe foi lá, consultou o Altíssimo, disse, como eu posso fazer isso? O povo não está conseguindo. Eles vão lá e botem sua mão. Está no compêndio do justo. Vá lá e coloque sua mão. O que você não puder fazer, eu faço. Aí Moshe chegou lá, quando Moshe botou as mãos, veio a força do Altíssimo e deixou tudo em ordem. O tabernáculo pronto. Aí o povo temia a Moshe, porque nele consistia poder. Veja que quando ele decreta lá, olha, quem está do meu lado, venha e fique do meu lado. Quem está do lado de Datã e Abirã, que fique do lado dele. Se a terra abrir sua boca e esses homens descerem vivos para o Sheol, ou seja, para a sepultura, tradução inferno, viu? Muitas Bíblias dizem que esses homens descerem vivos para o inferno, mas é para o Sheol, para a sepultura. E depois para eles agora a segunda morte também. A penalidade vem depois da primeira morte. Desceram vivo, a terra os engoliu. Moshe tinha poder, sua palavra tinha poder. Porque ele andava em conformidade com a vontade de Yahweh. Moshe era um servo fiel em toda a sua casa, diz a Escritura. E ele só cometeu um pequeno deslize, que esse foi fatal. Foi omitir, dizer ao povo, não fui eu que dei água a vocês no deserto? Mas o povo tinha consumido tanto seu juízo, que ele esqueceu de dar honra, dizer, o Todo-Poderoso me usou para vos dar água, e vocês são revoltosos, não? Ele foi, se eu não vos dei água, daí ele foi tido como desobediente, porque a vara que bate em Chico é a mesma que bate em Fernando. Diante do Todo-Poderoso, ele não trata ninguém com parcialidade. Ele podia dizer, eu vou dar o indulto ao meu servo, mas ele não deu indulto a Moshe aí. Aí ele disse, olha, você vai ver a terra, mas não vai morar nela. Então ele já estava com seus 120 anos. Nenhum dos seus dentes da segunda leva, os dentes de leite tinha renascido, mas Moshe tinha 32 dentes em sua arcádia dentária. Era um homem com a dentadura perfeita, diz a Escritura. Comia uma alimentação boa, né? Tal, e tinha todos os dentes. Mas mesmo assim estava muito velho e foi orientado a ir para o Monte Nebo. Foi quando ele disse aí lá, olha, Yehoshua, coloca o maná, coloca também as 2 pedras de safira, as pedras que tem os 10 mandamentos, e ide por todas as nações e proclamai a liberdade. Porque ele queria liberdade. Agora, liberdade com responsabilidade. Não é o que o povo chama hoje a tal liberdade da tal democracia. Veja a falha nessa palavra. Demo é uma abreviação de demônio. Ninguém vai dizer que eu estou errado. E cracia é povo em grego. A tradução para o português de cracia, se você pega um dicionário do grego koiné, é povo, cracia. Então o demônio governou o povo. Mas Moshe era partidário, defensor da profetocracia, porque ele era profeta. Profetocracia, governo dos profetas, exercido por intermédio de Yahweh, que não admite desigualdade sob nenhuma hipótese, onde todos são tratados por igual. A condenação que é dada a Aleph também tem que ser dada a Tav. Aleph, Tav, primeira e última letra do alfabeto hebraico. É aquilo que eu disse antes no português. O pau que bate em Francisco é o mesmo que bate em Fernando. Não pode haver parcialidade. Então, irmãos, uma nação que foi levada como escrava, melhor dizendo, sofreu atrocidades diante dos carrascos egípcios, que foram espancados, maltratados, oprimidos. Mas aquela criança que foi ocultada desde pequeno, criada no palácio do faraó, mas
o Todo-Poderoso tinha um plano, porque ele era escolhido, ele era predestinado. Não a predestinação anunciada por João Calvino e outros, que generaliza a predestinação. Não. A predestinação para todo mundo é um equívoco grande de ensinamento, mas para a liderança não. Todo aquele que tem um cargo na comunidade, ele é predestinado. Mesmo que ele diga, eu não sou bom orador, disse isso Moshe. Ouviu a réplica e teve que se render. Irmeiarro, que o povo chama Jeremias, também disse, eu sou apenas uma criança. E Ahaverhu disse, porque diz que tu és criança, tu foste escolhido antes do teu nascimento para ser profeta para as nações. Shaul Rachalia, que o povo chama de Paulo, também é mais um predestinado, descendente daquele povo que foi escravo. Mas ele ouviu de Yahoshua que procurasse Hananiahu para tirar as escamas de peixe que estava sobre os seus olhos, algo igual a escama de peixe. E quando Hananiahu escutou aquilo, que ele vinha até a sua casa, ele disse a Yahoshua, esse homem persegue tua comunidade, esse homem é um destruidor, esse homem assola o teu povo. E Yahoshua disse, faz o que eu estou te mandando, porque ele é um vaso escolhido para mim, desde o ventre da sua mãe. Então aquele povo que foi escolhido desde o ventre da mãe, por desobediência, por haver também as catástrofes da natureza de secas, eles foram levados ao Mitzray, a princípio para comprar alimentos, e depois se mudaram para lá e findaram sendo escravos. Mas depois de todo o sofrimento, nasceram no meio deles homens ilustres, homens que nós podemos lembrar, como Jefté, que o povo chama Jefté, como Shemuel, e Eshaiarro, que o povo chama de Isaías, e Irmeiarro, que o povo chama Jeremias, Melahi, que o povo chama Malaquias, o próprio Abraham, mãe Sarai, e outros servos. E na aliança renovada, nós temos Matiahu, temos também Matatiahu, temos Matiahu, que o povo chama Mateus, temos Matatiahu, que o povo chama Matatias, que foi substituto de Yehudá. Nós temos Shaul, nós temos o Dr. Lucan, que era de origem grega, mas tornou-se hebreu por adoção. Nós temos inúmeros homens, Cornélios, que era romano, tornou-se hebreu por adoção. Homens que viveram como escravos, mesmo sem ser, andavam pelos desertos, errantes, pelos montes, passando dificuldade, e o mundo não era digno deles. Mas a estes Elohim se compadeceu deles e os tem na sua memória todos para a grande ressurreição depois do dia da grande guerra do Harmegedon, quando todos os ímpios perecerão. Os ímpios que estiverem vivos na face da terra perecerão, irão para a primeira morte, depois da segunda morte, se não se converterem com vida. Todos estes estão na memória dele, para o ressuscitar e acabar toda a escravidão que já houve na face da terra. E nunca mais as nações serão escravas de ninguém. Igual a libertação que houve na época de Moshe, o profeta Melahi, que o povo chama Malaquias, lá diz que ele dará cura nas suas asas, e sairemos e saltaremos sobre os ímpios, pois estes tornar-se-ão poeira sobre a planta dos vossos pés, e haverá a grande libertação da humanidade. Em complemento ainda a isso, diz em Romanos, o relato de Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz que toda a humanidade geme como escrava, por conta do pecado. Entretanto, teremos a liberdade esplendorosa dos filhos de Elohim, porque ele não criou ninguém para ser escravo, mas a desobediência humana leva o homem à escravidão. Tudo isso vai ter fim quando chegar o dia aonde o leão comerá palha com o bezerro, com o touro. A criança colocará a mão sobre a toca da naja, e essa não fará mal algum. Porque antes disso, nessa época, toda a terra se encherá do conhecimento de Yahaverhu, assim como o mar cobre o seu lugar, invade toda a terra e
cumpre o seu espaço. Então, irmãos, creio que os irmãos entenderam, e essa mensagem creio que vai ser muito fortalecedora para que nós sejamos imitadores daqueles que eram escravos, mas partiram rumo à liberdade. Então,